aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo comum, caminhando com Jesus, ano A, refletindo o Evangelho de Mateus. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías uma passagem que retratou um momento muito terrível do povo de Deus,
marcado pelo sofrimento, pela dispersão, pela opressão, na terra de Zabulon e Neftali. Estamos a mais de 700 anos antes de Cristo. Invasão da Síria, destruição, desolação. Mas o profeta suscitou no coração do povo uma esperança. E essa esperança tem nome, é Jesus. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Tempos novos viriam e vieram com Jesus. Nossa esperança tem nome, Jesus. Sempre repita isso para você mesmo. Minha esperança tem nome, Jesus. Como ouvimos no ano jubilar. A esperança não decepciona. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Deus jamais abandona seu povo. E por amor de nós enviou seu Filho. E hoje nós vemos Jesus dando início à sua missão. Amados irmãos e irmãs, Jesus vem cumprir o que o profeta Isaías anunciara. Agora com Jesus se torna um fato. Jesus, lá na Galileia, na periferia, longe do centro, no meio dos pobres, no meio da escuridão, no meio do sofrimento, no meio da desesperança, no meio da morte, Jesus veio para resplandecer a luz divina, trazer a esperança, trazer a vida, trazer a boa nova, trazer a cura. Deus promete, Deus cumpre. Vamos repetir? Por vezes já vimos muitas promessas virarem água, poeira ou fumaça. Mas Deus não. A promessa de Deus não é brincadeira, é fato. E ali está Jesus, depois que ele deixou Nazaré na sua vida oculta, que o Evangelho não é biografia, ele vai para Cafarnaum, exatamente. Mateus tem todo o carinho, cuidado para dizer, olha, o que era promessa agora é verdade. Zabulon e Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Jesus. Jesus. E ali está Jesus. No meio das dores, no meio da desolação, pregando a conversão. O reino dos céus está próximo. Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira palavra de Jesus hoje é muito forte para nós. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Sim, Jesus é a nossa esperança. E essa esperança tem nome, mas essa esperança pede de nós conversão. Não adianta colocar a esperança em Deus e não fazermos a nossa parte. E Deus é a nossa esperança, mas Ele quer de nós correspondência de amor, quer de nós mudanças necessárias para que Ele possa operar suas maravilhas. Deus sempre vai realizar maravilhas em nossa vida, mas Ele não dispensa a nossa participação. Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não quis nos salvar sem a nossa participação. Eu digo sempre que Deus não nos desresponsabiliza, Deus não nos infantiliza, nos trata como adultos, maduros e responsáveis. Quando infantilizamos a nossa fé, transferimos a Deus as mudanças, está errado. Deus não dispensa nossa participação.
A palavra de Jesus é forte. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Todo esforço de conversão tem como fruto alegria, serenidade, bondade, coerência, firmeza. Esse é o primeiro convite. Aí vamos para a segunda parte. Jesus veio para iluminar os povos, pregando a conversão, mas ele não quis fazer sozinho. Aqui é um salto qualitativo na homilia. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas ele não quis fazê-lo. Ele chamou quem ele quis para acompanhá-lo, para segui-lo, para compartilhar com ele a missão que o Pai lhe confiou. E nós ouvimos os primeiros chamados. Simão Pedro, André, depois Tiago, depois João, os irmãos André e Pedro, os irmãos Tiago e João, seguem Jesus. E é interessante, Jesus dirigindo a palavra a eles, não foi porque eles estavam à toa, desocupados, sem nada a fazer. Não. O evangelista tem todo o cuidado para dizer o seguinte: estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus não chama desocupados, chama muitas vezes ocupados de tantas tarefas para a sua missão. Vejo aqui os ministros à minha direita, não foram chamados porque estavam à toa, desocupados, 1000 coisas para fazer. Mas por mais que se faça sem Deus, a vida não tem sentido. Essa é a razão do nosso viver. Jesus chama homens trabalhadores. Eu já vi muita gente ao chamado dizer: agora não posso, estou resolvendo os problemas, estou muito ocupado, minha agenda está muito carregada. Quem ama a Deus não inventa desculpas, está sempre pronto a segui-lo. Vejam bem, tem algumas palavras aí no Evangelho que você não pode engolir, tem que saborear. Diz o evangelista: eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Esse imediatamente é muito importante. Não podemos nunca adiar as coisas boas que Deus espera de nós, imediatamente. Porque muitas vezes as pessoas são imediatas e rápidas para as coisas do mundo, mas lentas para as coisas de Deus. Imediatamente, não inventa desculpas. Certa vez eu disse que muita gente pastoral sofrem do complexo de Kiki. O padre chama e a pessoa fala assim: eu não posso, é que, aí é o Kiki. Milhares de Kikis. Recentemente teve a EJC, muitos foram chamados. E imediatamente disseram sim. Mas certamente houve alguns que falaram: dessa vez eu não posso, é que. É o famoso complexo de Kiki, que vocês nunca ouviram, né? Mas isso é real. Isso, infelizmente, acontece. As desculpas, às vezes, mais esfarrapadas ao chamado de Deus. Guarde essa palavra. Se Deus te chamar, se o Padre te chamar, se a igreja te chamar, não sofra desse complexo. Lembre de Pedro, lembre de André, lembre-se de Tiago e de João. Interessante, eu estou vendo aqui que o imediatamente foi para Pedro e André e aparece também para o João e o Tiago. E esse imediatamente, pela terceira vez, vai aparecer na tua vida.
não adie o que é de Deus, porque poderá não haver mais tempo pela frente. Eu não precisaria dizer mais nada. Prontidão ao chamado do Senhor. Eu disse que eles estavam trabalhando, e é interessante. No primeiro ponto é o chamado, o segundo é o desapego, e o terceiro, Jesus terá que ser o centro da vida deles, para tornarem-se pescadores de homens. Pescavam peixes para matar e comer. Agora serão enviados no mar da vida para resgatar as pessoas para a vida. Contrariamente, tirar do mar do sofrimento por mar da esperança, do mar da desolação por mar da consolação. Pescadores de homens significa: vem comigo e vamos tornar a vida mais bela, tornar a vida mais humana. Pescador de homens significa isso. Trabalhar para Jesus e resgatar as pessoas para a alegria, para a existência, para descobrir o sentido da vida. Quem nunca se encontrou com Jesus não sabe ainda o sentido pleno da vida. Por isso o Papa Bento dizia: ser cristão é ter feito um encontro pessoal com Jesus, que deu sentido à vida e alargou o horizonte da existência. A vida nunca mais será a mesma coisa para quem se encontrou com Jesus. Quem estiver na mesmice ou numa vida morna é porque ainda não se encontrou com Jesus. Tudo na vida depende deste encontro com o Senhor, que os casais são chamados a fazer cotidianamente para santificar o matrimônio. O encontro com Jesus se renova em cada Eucaristia que celebramos. O encontro com Jesus é um encontro de amor que se renova em cada Eucaristia que celebramos. Amados irmãos e irmãs, domingo do chamado, domingo da resposta. Também nós hoje somos chamados e Jesus espera a nossa resposta para ser no mundo sinal de esperança, para irradiar no mundo a sua luz. E quando o fazemos, quando santificamos nossa família, como nós levamos luz para o mundo, quando cuidamos de um enfermo, quando levamos a Eucaristia para alguém que está debilitado no seu leito, quando compartilhamos um pouco do que temos ou do que somos. Creio, humildemente, que neste momento estou levando luz a muitos corações. Feliz da pessoa que passa no mundo acendendo luzes e não apagando as luzes acesas do outro. Domingo passado eu celebrei aqui e eu relembrei umas palavras do Papa Francisco para as juventudes. Ser jovem é acender a luz, estrelas, melhor dizendo, na escuridão da noite de outros jovens. Passemos pelo mundo acendendo luzes e não as apagando, fecundando, regando semente de esperança, não as pisoteando, não as matando. Como é bonito termos no mundo pregadores e semeadores de esperança, quer presencial, quer também no mundo midiático, que o Papa Leão tem falado muito. Não use a rede para semear discórdia, para semear mentiras, semear contravalores. Usemos os meios de comunicação para irradiar
a luz divina, coisas boas. O que não é de Deus não se propaga. E o mundo está mergulhado numa escuridão e precisa de luz. E essa luz é Jesus, e o sinal, o instrumento dessa luz é você. Qual a sua resposta? Primeira leitura e o Evangelho, você percebeu a estreita relação. Mas a segunda leitura não. Por quê? A liturgia, esse ano, iniciou com a carta aos Coríntios, não necessariamente ligando ao Evangelho. Nós estamos meditando na segunda leitura a carta de São Paulo aos Coríntios. E uma palavra é sempre importante neste momento, nessa segunda leitura. Ela é apaixonante, ela é marcante, para variar, né? Paulo. Aliás, hoje, conversão de São Paulo, mas a liturgia, não pode, se fosse dia de semana, seria São Paulo. Mas hoje é domingo, dia do Senhor, prevalece a liturgia dominical. Mas é oportuno e graças a Deus que nós temos essa segunda leitura da carta de Paulo, que retrata um problema antigo e, infelizmente, sempre novo. Um problema antigo, mas infelizmente sempre novo. Paulo escreve aos Coríntios, porque como pode uma comunidade que segue Jesus viver divisões? E Paulo exorta em nome de Jesus para que eles superem as divisões, superem as discórdias, superem as contendas, porque havia grupos, hoje, uma linguagem mais atual, diria panelinhas. O grupo secto de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Isso não existe. Tenho dito em várias homilias que os padres não têm fã-clube, têm seguidores de Jesus. O bispo não pode cair na vaidade de ter adeptos, mas fazer seguidores de Jesus. Paulo diz que tem ali grupos que seguem a ele, ou Apolo ou de Cefas. Ele falou, nem a mim, nem a Cefas, nem a Apolo. Nós temos que seguir Jesus. E ele pergunta duramente, será que Cristo está dividido? Dura pergunta de Paulo. Mais ainda, foi por amor que ele foi crucificado. E vocês ainda estão aí brigando. É em nome de Paulo que vocês foram batizados? É em nome de Jesus. É em nome de Cristo. E Paulo ainda tinha os limites da oratória e falou, olha, e ainda bem, para não privar a cruz de Cristo da sua própria força própria. Interessante essa palavra, amados irmãos e irmãs. Repita sempre na tua vida, eu sigo Jesus. Eu não sigo um homem, um padre, um bispo, um cantor ou um influencer midiático. Pode ouvir, pode rezar com aquele outro, não tem problema. Mas a tua fé é cristocêntrica, é em Jesus. Se não levar a Jesus, tem algo errado. Eu já disse mais de uma vez aqui, uma experiência pessoal. Uma pessoa disse uma vez, padre, se o senhor sair da paróquia, eu saio também. Eu disse, então saia já. Porque a senhora não está seguindo Jesus. A senhora está seguindo a mim. E nós somos limitados, nós somos frágeis. Nós passamos. Jeremias falou, maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos seguir humanos, mas o divino, de Jesus.
Haja o que houver na paróquia, siga Jesus. Haja o que houver, dificuldades são superadas quando Cristo é a razão do nosso viver. Quando nós temos paixão por Jesus, temos maturidade de superação. Isso é forte. Isso é forte. Quando nós somos apaixonados por Jesus, a gente passa por cima de muita coisa. Mas se nos faltar a paixão por Jesus, o menor problema, jogamos tudo para o alto. E às vezes falta na igreja essa paixão por Jesus. Esse imediatamente que ouvimos, largaram tudo para seguir Jesus. Esse largar tudo muitas vezes significa a própria família, as vaidades, os caprichos, as preguiças, as comodidades. Como o mundo precisa de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que nunca vai abandoná-lo, haja o que houver. Por isso tem até uma música que todo mundo está cantando para todo direito. Eu te seguirei. Bonito de se cantar, mas bonito, muito mais bonito de se viver. Pode cantar, não tem problema nenhum, mas não faça da sua fé apenas um repertório musical, mas um repertório de palavra encarnada. Amados irmãos e irmãs, como é maravilhosa a palavra de Deus. E eu não poderia encerrar sem mais uma motivação. Você que está prestando tanta atenção, eu quero concluir com mais um convite, insistente convite. Reze os salmos. Esse salmo de hoje é um dos mais belos e um dos que eu mais gosto. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Siga Jesus. Nunca se sinta abandonado. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos ama, Deus nos envia e jamais nos abandona. Sigamos Jesus e ao mundo levemos a sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.